Fala turma, tudo bem? Trazendo aí mais uma questão do concurso AFA, Academia da Força Aérea, que trouxe como tema um assunto que é muito cobrado lá do nosso segundo ano, calorimetria, troca de calor, capacidade térmica, calor sensível, calor específico e calor latente. Lembrando que calor específico é o calor necessário para o corpo mudar de temperatura, enquanto o calor latente é o calor necessário para o corpo mudar de fase. Essa questão eu vou resolver de uma maneira diferente, não vou colocar em linha colocando quantidade 1 mais quantidade 2 mais quantidade 3 mais quantidade 4 igual a zero. Eu vou comparar o calor que um precisa e o calor que o outro pode oferecer. Vamos entender o problema seguinte. Em um recipiente termicamente isolado, ou seja, não troca de temperatura com o ambiente, a capacidade térmica dele, 40 graus, 40 calorias por grau Celsius. E a temperatura de 25 graus. Então, eu tenho um recipiente que está termicamente isolado, tem uma capacidade térmica de 40 e está na temperatura de 25 graus. São colocados dentro dele, no seu interior, 600 gramas de gelo a menos 10 graus e uma garrafa parcialmente cheia, contendo 2 litros de refrigerante, também a 25, ou seja, a mesma temperatura do refrigerante, dos 2 litros de refrigerante, é a mesma temperatura inicial do nosso recipiente, sob a pressão normal. Aqui vem as considerações, tá certo? Para a gente adotar que o refrigerante é igual à água. Considerando a garrafa com capacidade térmica desprezível e o refrigerante com características semelhantes às da água, isto é, calor específico na fase líquida valendo 1, na fase sólida valendo 0,5, metade de 1, o calor latente de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, valendo 80, bem como a densidade absoluta, que a densidade absoluta é para dizer que 1 litro vale 1 quilo, 1 litro vale 1000 gramas. A temperatura final do equilíbrio térmico vai ser a quanto? Pessoal, eu não vou fazer somatórios. Vamos fazer o seguinte. Eu sei que eu tenho 600 gramas de gelo a menos 10. E quando eu colocar esse gelo em contato com o recipiente a 25 e o refrigerante a 25, tanto o recipiente como o refrigerante vai ceder calor para o gelo. E o gelo, no caso, vai fazer o que? Derreter? Claro que não. O gelo está a menos 10. Então, todo o calor que o recipiente e o refrigerante vai oferecer para o gelo, primeiro esse gelo vai precisar aquecer de menos 10 até chegar a zero. Depois que o gelo chegar a zero, é que ele começa a derreter. Então, esse gelo vai pegar calor de quem? O gelo vai pegar calor do refrigerante, como vai pegar calor do nosso recipiente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular qual é a quantidade de calor que o recipiente e o refrigerante podem oferecer para o gelo. Vamos lá. O recipiente. Eu tenho que a quantidade de calor do nosso recipiente vai ser eu pegar a sua massa, calor específico e variação de temperatura, tá certo? Só que eu não tenho a massa do recipiente, porém eu tenho a capacidade térmica. Lembra que capacidade térmica é massa vezes calor específico. Então, a capacidade térmica, tá certo, do nosso recipiente vale, no caso, 40. E a variação de temperatura? Vamos imaginar o seguinte: se o recipiente está a 25, ele pode oferecer calor para o gelo até ele chegar a zero. Porque 25 ele oferece calor, 24 ele oferece calor, 23 ele oferece calor, e ele vai oferecendo calor até ele chegar a zero e não poder oferecer mais calor. Então quer dizer que sua variação de temperatura será de 25 graus. Então eu tenho 4 vezes 25, você vai ter no caso 100, com mais um zero, no caso 1000. Então eu tenho 1000 calorias para oferecer, tá certo? O nosso recipiente pode oferecer para o gelo 1000 calorias. Vamos calcular agora a caloria, a quantidade de caloria que o refrigerante pode oferecer. Também, o refrigerante está a 25 e ele vai oferecer calor para o gelo até ele chegar a zero. 25 ele oferece, 24 ele oferece, 23 ele oferece, até ele chegar a zero ele vai oferecer calor para o gelo. Mas quanto de calor ele pode oferecer para o gelo? Massa, calor sensível e variação. A massa, você tem 2 litros,
que no caso é 2.000 ml, 2.000 gramas, então vou colocar aqui 2.000, calor específico valendo 1 e a variação de temperatura 25 graus. Eu tenho 1 é neutro na multiplicação, 2 vezes 25 vai me dar 50, com mais esses 3 zeros aqui, ó. Então eu tenho 50.000 calorias. Ou seja, a quantidade de calorias que tanto o nosso calorímetro, nosso recipiente, como o refrigerante pode oferecer, basta eu somar. Então, os dois juntos podem oferecer para o gelo 51.000 calorias. Essa é a quantidade de calorias que tanto o recipiente quanto o refrigerante pode oferecer, tá certo? Agora vamos olhar o gelo. O gelo vai começar a derreter quando sua temperatura for 0. Então, se o gelo está a menos 10, primeiro o gelo vai precisar aquecer. Então, vamos aqui, essa parte aqui para o nosso gelo. Primeiro o gelo aquece. Então, a quantidade vai ser massa, calor sensível e variação de temperatura. Qual é a massa do gelo que eu vou aquecer? 600 gramas, está aqui. Calor específico do gelo, 0,5. E a variação, ele vai de menos 10 até 0 quando ele vai começar a derreter. Então, ele vai aquecer 10 graus. Cancelando uma casa decimal, 1 é neutro na multiplicação, 5 vezes 6 vai me dar 30. Com mais 2 zeros, eu tenho 3.000. 3.000 calorias é a quantidade de calor que o gelo precisa só para aquecer, de menos 10 até chegar a 0. Quando o gelo chegar a 0, ele derrete. Vamos calcular qual é a quantidade de calor que o gelo precisa para derreter completamente. Então, a quantidade agora é um calor latente, lembrando que ele está derretendo, mudando de fase. Então, massa vezes o calor latente. Qual é a massa de gelo que eu vou derreter? No caso, 600. E qual é o calor latente do nosso gelo? É 80, então vou colocar aqui 80. 6 vezes 8 vai me dar 48, com mais 3 zeros. Vou colocar aqui os 3 zeros e eu tenho 48.000 calorias. Então, a quantidade de calor que o gelo precisa para aquecer de menos 10 até 0 e derreter completamente, no caso, vai ser 48.000. Então, se eu somar os dois, eu vou ter 48.000 mais 3.000. Vai dar 51.000 calorias. Daí você percebe o seguinte, ó. Qual é o calor que o gelo precisa para aquecer? 3.000. Qual é o calor de calorias que o gelo precisa para derreter? 48.000. Se eu juntar o calor que eu preciso para aquecer o gelo e para derreter o gelo, para ficar a 0, só derreter, é 51. A quantidade de calor que o recipiente pode oferecer é 1.000. A quantidade de calor que o refrigerante pode oferecer, 50. 50 com 1.000, 51.000. E aí vocês começam a perceber que todo o calor que o recipiente e o refrigerante pode oferecer serve apenas para aquecer e derreter todo o gelo. Então, quer dizer que a quantidade, né, de temperatura, o equilíbrio final, vai ser 0. Porque todo o calor que o refrigerante e o recipiente pode oferecer é exatamente o calor que o gelo precisa para aquecer e derreter. Então, a quantidade de calor fica equivalente, o calor para o gelo aquecer e derreter, com o calor que o recipiente e o refrigerante pode oferecer. Então, o equilíbrio final que vai ficar no nosso sistema é 0 grau, ok? Espero que vocês tenham entendido dessa forma. Foi uma maneira da gente comparar a questão do calor que eu posso oferecer com o calor que eu posso receber e a gente achar que a temperatura final do equilíbrio térmico vai ser 0 graus Celsius. Um abraço, turma. Qualquer dúvida, pergunte. Até mais.